Bom, vamos lá então, ó. Entrando nessa parte B, correto? Aula 3B aqui, ó. Estrutura do programa, dos programas. Todo programa C é formado por uma ou mais funções. A gente não viu o conceito ainda de função, só que a gente já viu no primeiro programa que a gente tem que colocar um main, correto? Esse cara é o início do nosso programa. De qualquer forma, a gente precisa dele para se iniciar, tá? Funções são trechos de código que possuem um nome, um tipo de retorno e podem receber alguma informação e são delimitadas por chaves. Delimitações por chaves são chamadas de blocos. Então, aquele programa main que a gente viu tem todas essas características. Tem um nome, é delimitada por bloco porque tem chaves e tem um retorno. Tem um tal de return 0 lá, não sei se vocês lembram, mas tem um retorno. Todo programa C deve ter uma única função chamada main, ou seja, eu não posso ter dois mains dentro de um único programa, pelo menos até agora, tá? Mas enfim, a gente não vai fazer isso. Eu só tenho que ter um único main, uma única função principal. Essa é a primeira função a ser executada. Toda instrução em C é terminada por um ponto e vírgula. Então aqui, ó, eu vou ter o tipo de retorno, no nosso caso a gente está utilizando int. Eu vou ter o nome da função, no nosso caso estamos utilizando main. E eu tenho aqui declaração de parâmetros. Nós não utilizamos declaração de parâmetros, mas podemos ter. No nosso caso só foi o abre e fecha parênteses, tá? Você pode passar, por exemplo, valores de parâmetros do sistema operacional para dentro do seu programa. Ainda vocês não vão entender muito bem esse conceito, e esse conceito é chatinho. Não, não é nem orientação a objeto, é passagem de valor. Passagem de valor entre função e procedimento, cara. É um string de args que vocês vão ver aqui. A gente vai copiar esse código só. Vocês não vão entender agora por quê. Porque ele vai ter um abre e fecha chaves ainda, que quer dizer um arranjo, ou um array. O string de args vai ter o quê? Um arranjo, ou array. Tá? Você pode passar vários argumentos, vários parâmetros. Por enquanto, não se preocupem com isso. Tá? Simplesmente a gente vai copiar o código primeiro para depois, a hora que a gente entrar em função, começar a entender esse negócio. Tá? Depois eu tenho, ó, meu abre e fecha chaves estão aqui, ó. Isso daqui é que ele fala que é um bloco. Tá? Por enquanto nós temos um único bloco só, mas os programas vão ter mais. Vão ter bem mais. Tá? Declaração de variáveis. Todo o conceito que a gente viu na aula de hoje vai estar aqui, ó. Declaração de variável. Instrução. A instrução é o que a gente viu na aula passada, o tal do printf, tá? E valor de retorno. Valor de retorno é o return 0 lá que a gente viu. Tá bem parecido com o que a gente fez na aula passada, não mudou quase nada. E realmente, todas as funções em C vão ser desse tipo, não vai mudar tanto, tá? O menor programa C possível é isso daqui, ó. É esse cara. Ele não está fazendo nada, na verdade. Não vai te mostrar nada também. Mas é um programa que o compilador consegue pegar e executar. Tá? Existe a função printf, correto? Que a gente viu já na aula passada. Ela é utilizada para se fazer saída padrão em C, para imprimir informações em tela. Tá? Está presente na biblioteca stdio.h. Ou seja, o printf é um comando, não é? Esse comando ele está em algum lugar, que é esse cara aqui, ó, stdio.h. É um arquivo do tipo H aqui, ó, tá? Ou errei aqui, do tipo H. H é de head, cabeçalho. Tem vários outros tipos Hs. Vários outros tipos de arquivos Hs. Para cada comando que a gente der dentro do C, vai estar dentro de alguma biblioteca. Então a gente tem que fazer o quê? A importação disso daí. Correto?
Bom, recebe uma expressão contendo um texto e caracteres de controle e formatação, iniciados por porcento. A partir do segundo parâmetro são valores, variáveis ou constantes, que a gente viu o conceito, que serão exibidos nos locais dos porcentos da expressão. Então aqui a gente tem, ó, esse comando printf, o que eu quero de expressão e os valores que eu quero exibir, ó. Printf, o que eu quero de expressão. A minha expressão aqui, pessoal, é o que realmente a mensagem que eu quero exibir. E depois, quais são as variáveis ou constantes que eu quero exibir também. Ele vai exibir tudo numa linha só, como se fosse um único parágrafo. Correto? Isso daqui, pessoal, que está entre aspas duplas, é constante. Não muda. Correto? A não ser que você vai lá, pare o código, altere e depois compile de novo. Mas enquanto estiver rodando, não vai mudar. O que pode mudar é o quê? O valor desses caras aqui, ó, lista de valores, que são justamente o quê? As variáveis. Tudo bem? O que está entre aspas, constante. O que está depois da vírgula aqui, lista de valores ou variáveis. Beleza? Isso é o comando printf. Ele é extremamente limitado. Olá, mundo, foi o primeiro cara que a gente fez lá, não foi? Isso daqui, ó, que está entre aspas, é constante. Não muda. Agora, vocês estão vendo isso daqui, ó? Velocidade máxima, 2 pontos, %d. Correto? Esse valor aqui, ó, 120, vocês classificam com qual tipo? Numérico? Int. É um inteiro, não é? Esse 120? Para o meu tipo inteiro, eu tenho que classificar ele como tipo D aqui, ó. Se ele fosse um tipo caractere, C, %C. Se ele fosse com casa decimal, %F. Por isso que é importante vocês saberem o tipo de dado. Porque na hora de exibir esse dado, você vai precisar também saber definir qual é o porcento que você vai colocar dentro do printf. Tudo bem? O que ele vai fazer? Ele vai substituir esse D pelo 120. Então, esse valor aqui, ó, do 120 vai passar para dentro desse cara aqui, ó. E ele vai escrever velocidade máxima 2 pontos 120. Correto? Em C eu tenho a minha parte fixa. Só que esse cara aqui, ó, é uma variável. O que essa variável vai conter? O valor depois do vírgula. No nosso caso, 120. Correto? Mesmo assim ele vai pegar. Se você definiu lá em cima que ele é uma constante, na compilação, ele vai exibir o 120. Aí nunca vai mudar mesmo. Tudo bem? Nesse caso, o 120 é uma constante. Nesse caso aqui específico. Ele nunca vai mudar. Nunca. Vai sempre exibir velocidade máxima 120. Tá? Aqui em tela, olá mundo, velocidade máxima 120. Ele vai exibir isso daqui, ó. Tudo bem? Entendidos aí? Legal. Outros exemplos. Se eu colocar esse código aqui, ó, printf, a soma de %d mais %d igual a %d. O que ele vai substituir? O primeiro %10 é o primeiro valor depois do primeiro vírgula aqui, ó, que eu separo. Vai ser substituído pelo 10. Mas o segundo %d vai ser substituído pelo quê? Pelo 20, ó. E o terceiro %d vai ser substituído pelo 30. O valor que eu tiver aqui, ó, a lista de valores que eu tiver, a sequência que eu tenho, vai ser exatamente a ordem aqui que eu tenho, ó, dentro da minha constante. Isso vale para qualquer variável. Se eu tenho a minha variável do tipo caractere, vai ser %C. Tudo bem até aí, pessoal? Entendido como é esse comando? Aqui, ó,
aliás, porcento C é um caractere só, tá? Porcento S é um conjunto de caracteres, que é de string, correto? Ó, printf, porcento S gosta de novelas. Quem é porcento S aqui? Vai ser substituído por quem? Joana, ó. Então, essa string aqui, ó, Joana, vai ser colocado aqui. Joana gosta de novelas. Tudo bem? Beleza. Ele vai exibir, então, isso daqui, ó. A soma de 10 mais 20 igual a 30 e Joana gosta de novelas. Dessa forma aí. Só, entendido o porcento? O printf que ele faz? Correto? Ele pode exibir valores, isso é certeza. Como ele exibe valores? Através dos comandos porcento. Por quê? Porque os valores geralmente são variáveis. Ah, não tenho variável nenhuma. É um texto fixo. Vai estar tudo entre aspas, sem nenhum porcento dentro. Tudo bem? Você vai ter que utilizar um dos porcentos para exibir. Em C, sim. Nas variáveis, sim. Se você definir os valores de variáveis, sim. Você vai ter que declarar. Sim. Antes desse print aí. Beleza. Ó. Esse cara aqui é a mesma coisa, tá? Eu tenho um porcento S, um porcento D e um porcento F. Porcento S é para minha string, que no caso aqui é José. Porcento D é o 3, que é um inteiro. Porcento F é um valor do quê? Float. Que eu tenho o quê? Casas decimais. Tudo bem? Legal. Como vai ser exibido? Senhor José tem 3 filhos, ele tem uma renda de R$ 735,50. Se colocar o porcento 5 lugar de porcento, vai dar isso. Boa pergunta. Ele vai dar pau. Se você colocar um dos porcentos errado, ele vai falar, ó, tá errado, cara. Porque você precisa saber tipar as variáveis. O C é bem chato para isso. Existe um outro porcento que a gente vai ver depois que ele não vai dar erro, tá? Mas não é agora ainda assim. Bom, pessoal, tranquilos aí? Beleza? Aqui é o mesmo exemplo. Existem alguns códigos especiais. O que são esses códigos especiais? Que a gente geralmente não vê, mas existem. O porcento C é para um único caractere. O porcento D ou I é para inteiro. O porcento E ou E minúsculo ou E maiúsculo é para notação científica. Esse cara aí é quando aquele número é muito grande, ele tem um E lá na frente e tal, e depois continua com algumas casas. Isso é notação científica. F é ponto flutuante, ou, por enquanto, o que vocês estão entendendo é que um número que tenha decimal. S é um conjunto de caracteres. E o porcento. Quando você quer exibir um porcento dentro da sua string. Vocês concordam? Quando eu quero falar, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil no Brasil cresceu em 2,5%. Se você colocar o porcento, um único porcento, ele não vai entender que é um caractere normal, é um caractere simples. Exatamente. Então você tem que colocar porcento. Beleza? Agora aqui, ó, quando eu quero quebrar a linha, eu tenho que colocar um /n. Quebrar linha, pessoal, é pular de linha, tá? Quando eu quero dar um espaço ou uma tabulação, geralmente 4 espaços, é um /t. Quando eu quero soltar um bip, né, um sonzinho, que ele não vai fazer também, porque tem que estar configurado, é um /a. Se eu quero imprimir um barra invertida, é um /, igual esse caso aqui, ó. Por quê? Porque o barra, vocês estão vendo que aqui, ó, ele é um comando, não é? Se eu quero exibir justamente o barra como se fosse um caractere normal, eu tenho que colocar esse cara aqui, ó, /. O aspas simples é a mesma coisa. Ele não é um comando no C. Ele não delimita a sua string. Esse cara aqui, então, se você quiser exibir um aspas simples dentro, você tem que colocar um /aspas. Correto? E o /aspas duplas a mesma coisa.
Tá? O que vocês vão mais utilizar? Barra N, barra T, ó. Esses caras aqui, para quebrar a linha e para dar uma tabulação no seu texto, vocês vão usar bastante. Tudo bem? São caracteres especiais aí. Existe um cara que se chama e-comercial. A gente comentou que o C, ele é forte no quê? Em manipulação de memória. É justamente esse cara que mostra o endereço de memória aonde está alocado o seu valor. O endereço de memória não vai ser um número bonitinho lá. 0, 1, 2, 3. Não, vai ser um número bem feio. Mas ele vai mostrar aonde você alocou aquele valor na memória RAM. É um endereço de memória. Para isso, a gente tem esse cara aqui, ó, um e-comercial. Tá? Se a gente fizer isso, então, ó, printf% A. Vocês concordam que o A aqui, ó, ele está recebendo o valor de 10? Legal. Se eu faço isso daqui, ó, ele vai imprimir o quê? 10. Agora, se eu coloco isso daqui, ó, por printf%P, certo? E-comercial A. O e-comercial A vai mostrar o endereço de memória aonde o A está alocando 10. O A está armazenando 10. Isso é só linguagem C que tem. Vocês não vão ver em outra linguagem computacional. Pelo menos não tão fácil assim. Tá? Java, C Sharp. Cara, isso daí não tem. Eles não mostram isso. Pode manipular isso. Pode manipular isso. É perigoso. Por quê? Se você está manipulando memória, você tem que saber aonde você quer manipular. Se você escrever na posição de memória errada, provavelmente vai dar uma tela azul. Tá? Você vai o Windows hoje ele tem proteção de memória, tá? Então ele vai pegar e vai isolar esse processo. Mas antes, você travava o computador mesmo. E acabou. Você tinha que ir lá no botão e resetar. Se você não tivesse salvo o seu projeto, você ia perder. Isso daí é certeza. Hoje o Windows 10 está mais forte, vamos dizer assim. Mas pode manipular. Tá? Se a gente estudar mais a fundo linguagem de programação, a gente vai ver que conta de mais e de menos, aliás, conta de divisão e multiplicação não existe. É soma ou subtração. Só. O computador não entende mais nada. É soma e subtração. Com isso é feito o quê? Em manipulação de memória. Até as funcionais? Não. Na parte de operação aritmética. Tá? Aí condicional não. Aí condicional é comando mesmo. Tá? É deslocamento de bit. Mas enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe. Bom, tudo bem até aí, pessoal? Firmeza? Existe um cara, se o printf é um cara para imprimir valor, existe um cara para pegar o valor, certo? O usuário vai precisar dar valores para dentro do sistema, colocar valores em variáveis para dentro do sistema. Existe então uma função chamada scanf. Tá? Printf imprime, scanf pega um valor de variável através do teclado. Está presente também na biblioteca stdio.h. Legal. I/O, pessoal, é de input e output. STD é de standard, tá? Biblioteca padrão de entrada e saída. É mais ou menos isso daqui que isso quer dizer o stdio. Recebe uma expressão contendo caracteres de controle iniciados por %. A partir do segundo parâmetro, se recebe endereços das variáveis onde serão obtidos onde os dados obtidos serão armazenados. Diferentemente do printf, nenhum caractere de expressão será exibido na tela, elas servem apenas para orientar a função como ler as informações do teclado. Então, o que eu tenho aqui? Ó, comando para se ler do teclado alguma coisa. Scanf, o tipo da variável que eu tenho, o mesmo conceito que eu tenho no printf. É um valor float que eu vou receber através do teclado? %F. E qual é? E-comercial salário. Para leitura, pessoal, vocês precisam colocar o e-comercial. Para fazer a impressão,
Não. A impressão, se você quiser exibir o endereço de memória, vai ser coisa difícil. Agora, para fazer a leitura, você precisa do e-comercial. O e-comercial que a gente comentou mesmo é um endereço de memória. O que você está fazendo aqui, ó, com isso? Você está recebendo um valor do tipo float e colocando no endereço de memória alocado para salário. Olha que maravilha que é. Você vai lá e está colocando um valor naquele endereço de memória. Interpretem, pessoal, o endereço de memória como um Excel, tá? Ó. Eu tenho um Excelzão aqui, ó. Isso daqui é endereço de memória, ó. Eu vou ter um endereço físico, 1, 2, 3, 4, 5, 9.999 milhões aqui, 99. E aqui, ó, vai ser o seu quê? Endereço. Valor do salário, você vai colocar nessa posição aqui, ó. Na verdade é só uma representação, mas 355,34. Tá? Quando você está fazendo scan F, você faz isso. Tá? Ele, por si só, aloca sozinho para você. O C nessa parte ele é bonzinho, tá? Você não precisa fazer isso. No assembly você precisa fazer isso. Você precisa direcionar. No C não. Ele vai pegar e vai achar, opa, esse cara aqui não está sendo utilizado, cabe a minha variável aqui, então põe ali dentro. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, esse é o conceito do que, ó? Dessa parte aqui do scanf. Tá? Aguarda que o usuário digite um valor numérico de ponto flutuante e guarda no valor do endereço da variável salário. Nesse caso aqui, ó, scanf, %d e comercial idade. Se vocês colocarem aqui, ó, isso daqui não é um inteiro. Se vocês colocarem 11,50, o que vai acontecer? Vai dar erro. Ele vai falar, ó, não é uma variável inteira que eu estou esperando. Não é uma variável de ponto flutuante, um float, que eu estou esperando. Então, é necessário você saber tipar as variáveis. Tudo bem? Isso é muito importante, pessoal. Tipagem de valores para linguagem de programação é muito importante. Firmeza? Bom, quando eu tenho esse cara aqui, ó, scanf, %d, %d, %d. E eu tenho um asterisco aqui no meio, ó. Não sei se repararam, mas eu tenho aqui um asterisco, ó. Eu tenho aqui a leitura das variáveis dia, mês e ano. Correto? Legal. Dias 5/10/2015. Legal. O que serve o asterisco ali no meio entre elas? Quando você coloca uma data, você não coloca o barra também? Esse asterisco está anulando o barra, só isso. Por quê? Porque o barra não vai fazer parte do dia, do mês e do ano. Só vai ser os valores. Vocês concordam? Quando você digita uma data, num campo, data, no C não existe isso, pessoal. É manual o negócio. Você digita assim, ó. 5/10/2018. Esse cara aqui, ó, vai vir para minha variável dia. Esse cara aqui, ó, vai ter que ir para minha variável mês. E esse cara aqui vai vir para minha variável ano. Tudo bem? São 3 valores diferentes. E esse barra aqui, ó, o que ele vai fazer com ele? Ele tem que anular de alguma forma. Aí é que entra aquele asterisco. Simplesmente para ele ignorar. Se eu não for querer colocar dia, mês e ano, eu não preciso colocar um asterisco. Se você colocar dia, mês e ano direto... Não, se eu não for querer colocar, quiser colocar tipo ABC, nome de variável, eu preciso colocar um asterisco. Você precisa colocar. Se você for digitar o barra, sim. Agora, caso eu queira exibir, eu tenho que colocar um barra. Se você for exibir o barra, você vai ter que colocar o barra. É de doer, né? Linguagem de programação C, pessoal, não faz nada sozinho. Vocês vão ter que fazer tudo. Uma coisa que no PHP é fácil de tratar,
O Java é fácil de tratar, no C Sharp é fácil. No Python é uma maravilha. No C não, no C é doído mesmo. Vai ter bastante coisa assim, tá? Tudo bem? É esse detalhe então que a gente tem. Lê 3 valores inteiros e guarda cada uma a sua respectiva variável. O asterisco serve para que o scanf ignore as barras de data. Só isso. Exemplo 1. Vamos escrever esse código aqui? Rapidão. Vamos lá então. Deve ser. Vamos abrir o deve ser. O include. Tá faltando aqui um pedaço do código, mas é para ter um stdio.h. Ó, eu vou dar uma dica, tá, pessoal? Isso daqui eu já coloquei em tag HTML para código mesmo. Então, estou facilitando um pouquinho. Se eu não colocasse, ia aparecer os HTMLs para vocês nos códigos. Vocês iam ver ali um abre e fecha P, um barra BR, mas não. Fiz aqui legalzinho. Ctrl C nesse cara para garantir bloco de notas ou notepad. Para garantir que vai ser um texto puro que vai sair, ó. Bloco de notas. Ctrl V aqui. Esse cara aqui tá faltando o quê? stdio.h. Eu não coloquei lá no código, tá? O get não precisa do código. Não. O get, o getS. A gente está utilizando o get aqui. Ah, o getch. Não, não precisa. Tá? Beleza. Todo mundo aqui, ó, no bloco de notas com seu código aqui certinho. Agora, vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V lá no deve ser. Meu deve ser tá onde? Tá aqui, ó. Novo source file. Tudo bem? Entendendo esse programa, a gente só está evitando um pouco de digitação, tá? Mas os próximos aconselho que vocês digitem em casa mesmo para treinar. Porque só o Ctrl C e Ctrl V não adianta. Aqui tem que ser um pouco mais dinâmico. Ó, pessoal, include stdio.h. O que a gente está fazendo? Importando a biblioteca para fazer um comentário é o quê? Barra, não é? Em linha, importando a lib ou a biblioteca. Int main, esse cara aqui, ó, eu tenho que ter para o meu C achar aonde é o início do meu programa. Eu tenho um abre, eu tenho um abre e fecha chaves aqui, ó. Isso é início e final de bloco. Tudo bem? Int, ano atual, ano NASC e idade. Declaração de quais tipos de variável? Int, correto? São válidas. Essa declaração aqui, ó, das 3 variáveis, são válidas. Não. Qual é o problema delas? Como que é? Não tem problema. Pode ser declarada, mas não iniciada. Não sei, é permitido. Hã? Ué, no C não tem, pessoal, esse negócio de privado ou público aqui. Não, não existe isso no C. Só existe no C++, quando a gente está mexendo com orientação a objeto. A gente tipou a variável e colocou o nome da variável. O nome da variável é válido? Sim, é válido. Tem caractere especial? Tem um underline. Vocês concordam aqui, ó? Mas o underline é permitido. Tá? Ela começa com algum número? Não, começa com letra. É permitido. Correto? Eu tenho espaço em branco? Também não. Tá certo. O nome das minhas variáveis estão certos. Printf. Programa que calcula a idade de uma pessoa. Basicamente, aqui eu não tenho problema nenhum também com esse comando, correto? Eu estou exibindo isso daqui, ó. É o quê? É uma parte fixa. Entre aspas duplas, já era. Não vai me mudar esse texto.
/n/n. O que é isso daqui mesmo? É um enter. Se vocês quiserem pular 2 linhas, vocês vão ter que fazer isso. Dá um /n. É um caractere especial não visível. Correto? Conforme a gente viu lá. Informe o ano atual. Printf, beleza, vai imprimir esse parágrafo aí. Ó. Scanf. O que o Scanf faz mesmo? Recebe do teclado, pega os dados. O que ele vai fazer? Receber um %d. %d é que tipo de variável? Inteiro. Inteiro. O decimal é o float, tá? É o %f. Cuidado com esse d, porque confunde. Mas é inteiro. E-comercial, ano atual. E-comercial por quê? Porque é o endereço de memória do ano atual. Lembrem-se, pessoal, eu tenho o ano atual aqui declarado, correto? Então eu posso utilizar agora o ano atual aqui, ó, para se colocar valores nele. Correto? Printf, informe o ano de nascimento. Mesma coisa, basicamente só mudando ali, ó, o e-comercial, ano de nascimento. Agora aqui eu tenho o quê? Um processamento. Idade igual a ano atual menos ano nasce. Ele está fazendo uma conta aqui. 1990, 1995, 2000, menos a data de nascimento, o ano de nascimento. E agora aqui, simplesmente, você tem %d. O %d é o que mesmo? Inteiro, não é? Exibição de um tipo inteiro. Idade. Eu coloco o e-comercial aqui na exibição? Não. Se eu colocar o e-comercial idade, ele vai me mostrar o quê? O endereço aonde está alocado idade. Eu não coloco. Tá? Printf /n/n, 2 enters. O getCH, pessoal, é a mesma coisa, entre aspas, tá? É a mesma coisa que o pause que a gente está dando, só para vocês verem o resultado na tela, tá? E o return 0. Vamos salvar esse cara aqui, ó. Save as, vai estar em exercício aqui, eu vou colocar em aula 2. Não se esqueçam de mudar para .c, o seu tipo ali, ó, de arquivo. Tá? Vou dar o nome de calcula a idade. Ó, calcula a idade, tudo junto. Não se esqueçam de mudar para .c. Se você colocar CPP, ele vai tentar compilar em C++. Ah, não, mas o título. O nome do arquivo, se colocar só para reconhecer. Só isso. Tá? Pessoal, de preferência, sem espaço nenhum, sem caractere especial nenhum no nome do arquivo também, tá? Tudo simples, o máximo possível. Salvei. Se tiver alguma coisa de errado, ele vai pegar e vai reclamar pra gente. Então vamos lá, ó, execute compile. Pelo menos o meu aqui não achou nada de erro, ó. Compilou com 0 warnings e erros zeros e execute run. Ó, informe o ano atual. Podem colocar aí, ó, ano atual. Tá? Vou fazer uma conta fácil, 2000. Informe o ano do nascimento. Vou fazer uma conta fácil, 1000. Você tem 1000 anos. Firmeza aí, pessoal? Aí ele vai pegar e vai ao mesmo. Porque a faixa dele para esse caso aí não dá. Aí
long int, por exemplo, daria. Pode colocar só um barra N? Sim, na mesma linha. Pessoal, firmeza até aí? Sim. Logicamente, essa aula foi bem rápida, justamente para vocês verem os conceitos. O que vocês vão fazer agora, pessoal? Ó, vocês vão escrever esse exercício 2, tá? Aí vocês vão escrever mesmo. Vão lá e digitem o seu código. Não dê Ctrl+C e Ctrl+V de preferência. Justamente, porque vocês vão errar. Vocês têm que errar para aprender, pessoal. Depois, existem esse cara aqui, ó, exercício extra. Também, a partir daqui, vocês não tem como dar Ctrl+C e Ctrl+V. Por quê? Porque tá em imagem esse negócio propositalmente. Então vocês vão pegar e digitar mesmo aqui, ó. Beleza? Não tem jeito. Tá? E aí, pessoal, ó, vocês vão fazer todos esses códigos aqui. Esses daqui são para vocês realmente treinarem. Existe aqui, ó, traduza os seguintes algoritmos para a linguagem C. Esses caras, não sei se o professor Rodrigo vai conseguir, não sei se o professor Rodrigo Piscini vai conseguir chegar até aqui. Se ele não chegar, beleza, façam pelo menos a cópia dos exercícios que vocês já estão treinando. Se ele já chegar a dar alguma coisa de algoritmo para vocês, vocês vão pegar esse cara aqui, ó, que está o quê? Que está em algoritmos e transformar para a linguagem C. Aí vocês vão começar a traduzir mesmo. É essa a intenção dessa disciplina. Tudo bem aí, pessoal? Firmeza? Para vocês treinarem, tá? Então, vou parar por aqui com a aula.